e ele veio para me dar um soco no estômago. E a minha mãe entrou no meio para me defender, e ele pegou minha mãe pela garganta. E a minha mãe ficou com o pescoço todo preto. E a minha mãe chorando e me falando que meu pai nunca encostou um dedo nela. Ah, você me fez chorar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje eu tenho mais uma convidada para participar do programa Brasileiras no Oriente Médio. A minha convidada de hoje não está per se no Oriente Médio, ela está no Brasil. Eu quis passá-la na frente até de outras convidadas minhas que estão de fato no Oriente Médio pela gravidade do caso dela. Então hoje a nossa convidada é Mariana. É um pseudônimo, eu vou estar mudando a voz dela também para preservá-la. Ela acabou de sair de um relacionamento, vou ler aqui para vocês um abstrato do que ela me escreveu. Eu estive casada com um paquistanês até dias atrás. Eu fui espancada, ameaçada de morte. Ele é bígamo, bateu na minha mãe de 83 anos. Eu estou cansado de ver mulheres brasileiras sofrerem com esses paquistaneses. Então é com essa deixa que eu vou dar um bom dia para Mariana e ela vai contar para vocês o que houve. Ex-esposa de um paquistanês no Brasil. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia, muito bem, obrigado. Prazer em te conhecer. O prazer é todo nosso. Eu sinto muito por isso tudo que eu estou ouvindo. Antes de falar para eles aqui, eu estou ouvindo uma mulher lindíssima, uma pessoa que parece que tem uma condição financeira muito boa. Infelizmente, eu não vou dar dica nenhuma de quem é a Mariana, tá? Nenhuma. Só vou te dizer para vocês que ela tem uma profissão muito boa. Qualquer um aí assistindo nunca pensaria que uma senhora desse nível cairia nisso. Então é isso que ela vai falar para vocês. É por isso a insistência, minha insistência de conversar com ela. Eu conheci o meu ex-esposo através de um programa que se chama Live Motion, onde eu dava aula de idiomas e aprendia idiomas. A gente se conheceu online e mantivemos um relacionamento durante 6 meses online. E depois, pelo fato de ser muçulmana e ele também ser muçulmano, nós resolvemos nos casar. Você é muçulmana? Eu sou muçulmana. Vocês podem estar achando assim estranho ou não estar coberta com o véu, mas isso é uma questão muito pessoal. Pela minha profissão mesmo, eu prefiro não usar o véu a diário, só uso mesmo quando eu vou para a mesquita. E quando você se converteu, Mariana? Eu sou de família de muçulmanos, desde a minha bisavó. Então é de família, não é uma brasileira revertida, não. Você provavelmente tem raízes aqui. Tem a minha bisavó. Tá, então é de família, você é nascida muçulmana. Não tenho nada contra a reversão, mas às vezes a reversão ela é feita a partir do seu envolvimento romântico com o cara, que não é o caso. Não, isso é uma coisa muito errada, que a mulher se reverta à religião islâmica para seguir o comportamento de um homem. Eu acho errado, porque isso é uma coisa entre a pessoa e Deus. E religião não tem a ver com relacionamento. Mariana, já que você é uma muçulmana, então ninguém melhor para perguntar do que para você. E se eu achar necessário me converter por causa do meu marido, que é turco muçulmano, por exemplo, né, turco muçulmano, para eu ser melhor aceita pela família dele? É um erro muito grande que você vai estar cometendo, porque a pessoa que se reverte a uma religião, ela tem que estar sabendo, estar ciente que ela vai estar mudando toda a vida dela, porque a religião islâmica ela é uma maneira de viver. Ela não é só uma religião, um contato com Deus. Né? A gente fala, olha, Allah subhanahu wa ta'ala vai te direcionar na vida. Você vai aceitar a religião islâmica e se você for sunita, você vai seguir todas as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, você aceitar a religião islâmica, você aceita viver como muçulmana. Se você aceitar viver como muçulmana, supostamente você vai estar aceitando os preceitos que a religião te impõe. Entendeu? Que interessante. A religião islâmica, ela tem normas que a gente segue e que somente quem é muçulmano vai saber fazer direito, como fazer as abluções, como fazer o jejum do Ramadã, como fazer as orações, os horários de oração. São coisas que somente uma muçulmana sabe.
Se a pessoa mente, ao invés de crescer diante dos olhos da família, ela vai acabar se perdendo mais ainda. Sem falar, se perder diante dos olhos de Deus, né? Porque é o mais errado. Nossa, maravilha. Que bom, já gostei da conversa a partir do início. Muito obrigada por essa explicação. Então, nos conte, Live Mo, que você o conheceu, a partir daí vocês começaram a conversar e ele estava no Brasil, é isso? Ele veio para o Brasil depois que ele me conheceu, tá? Nós nos conhecemos pessoalmente, ele voltou para lá para terminar, porque ele tinha um trabalho lá, um trabalho que, segundo ele, era um trabalho muito bom. Ele ficou mais um tempo lá, e nesse tempo ele foi morar na casa de um irmão, e a gente conversava todos os dias. Ele me apresentou a família, a mãe, os irmãos e os filhos, porque segundo ele era divorciado. E eu também aqui apresentei toda a minha família. E a minha família era contra esse namoro da gente. Não é namoro porque muçulmano não namora, mas o nosso relacionamento. Parabéns, muito obrigada. Que ótimo estar conversando com uma muçulmana. Que ótimo, maravilha. As famílias foram apresentadas por câmera, tá? Sim. Inclusive, ele apresentou a suposta ex-esposa como mãe dos filhos, porque eu não queria um casamento com uma pessoa que fosse já casada. O homem muçulmano pode ter até 4 esposas, segundo a Sharia islâmica. Mas a mulher muçulmana tem o direito de escolher se ela quer ou não ser segunda, terceira, quarta esposa desse homem. Ela pode se recusar a qualquer casamento. No meu caso, pelo fato de eu ser viúva e ter uma filha casada, já ser avó, eu não quis me relacionar com um homem que tivesse família. Ele podia ter filhos, podia estar separado, mas eu não queria ser esposa de um homem dividido. Eu acho que nenhuma mulher, seja muçulmana ou não, as daqui e as de lá do Oriente, não gostam de dividir o marido com ninguém. Isso é um sentimento do ser humano. Nós, como mulheres, não gostamos de dividir o nosso homem. Né? E você também, como você falou, não sei se as pessoas vão estar entendendo a profundidade do que você falou, não sei se as pessoas sabem, no Islã, em certos países do Islã, aqui na Turquia é proibido, né? Existe um código civil que proíbe esse tipo de coisa, a bigamia, mas na Arábia, nos países árabes e no Paquistão, inclusive, que não é um país árabe, mas é um país muçulmano, a poligamia, ter mais de uma esposa, 1, 2, 3 ou 4 esposas, é permitido por lei. E ela está falando aqui, apesar de ser muçulmana, né, e estar me relacionando com um muçulmano, se a pretendente disser eu não quero que tenha uma segunda esposa, eu não quero ser a segunda esposa, depois de nos casarmos eu não autorizo a segunda esposa, nada é feito, tem que ter autorização da esposa. Nem teoria é assim, né, Mariana? Só na teoria, porque na prática não é o que ocorre. Eu sei de muitos casos de pessoas que o marido tem uma segunda esposa em outra cidade, em outro país, e a esposa não está sabendo. Exatamente, isso mesmo. Aí então você deixou claro, não quero ser a segunda esposa. E como que foi a partir de então? A partir de então, a gente começou a fazer os trâmites para fazer o casamento por procuração, para ele poder vir para o Brasil. O meu genro foi quem se casou no lugar dele aqui, fez a representação no cartório e ele apresentou documentos exigidos pela embaixada para fazer essa legalização, né, para poder se casar comigo. E passado todo esse tempo de convívio, nós fomos casados durante muitos anos, eu descobri que ele continua casado com a esposa lá. Eu estou dando um salto muito grande nessa nossa conversa, só para deixar bem claro que não é tudo o que a pessoa faz e apresenta na embaixada que é legal. Apesar de ser um lugar brasileiro dentro do Paquistão, né, não é tudo que é investigado. Ele teve a possibilidade de pagar e fazer um documento falso para apresentar lá, para poder se casar com a embaixada me aceita, a embaixada brasileira no Paquistão me aceita documento falso do paquistanês para casar por procuração com a senhora no Brasil. Gente, para se casar em civil aqui na Turquia, eu vou falar, para se casar no civil no papel passado, você dá assim DNA.
você vende a alma. É muito difícil de se casar aqui na Turquia, tudo averiguado, notarizado, e vai aqui, vai ali. Ministério das Relações Exteriores te dá um cheque, um raio-x comunal. É muito difícil casar aqui na Turquia e, nossa, eu não vou falar nada, né? A gente fica por aqui. Então ele me apresenta documentos falsos falando que era solteiro na embaixada, mas o moço era casado lá no Paquistão. Quantos filhos tinha? Tem 4 filhos. Aliás, as crianças eu conheço, não tenho nada contra os filhos deles, sempre foram amorosos, sempre foram, sabe, a gente mandava dinheiro para lá todos os meses. Ele foi um cara assim que trabalhou muito aqui no Brasil, mas trabalhava para mandar dinheiro para lá. Eu sabia que ele era divorciado. Quando ele chegou na nossa lua de mel, foi um tal de tocar telefone a noite inteira e o dia inteiro, e eu fiquei, família preocupada, tal. Você sabe, mulher quando está apaixonada fica cega. Como você sabe, no Paquistão eles falam urdu, eles falam inglês e eles falam vários dialetos, o Punjabi, o Pashtun, vários outros dialetos. E ele falava e eu não entendia bolhufas do que ele falava. E assim foi durante muito tempo, até que eu comecei a entender. Eu tenho muita facilidade para idiomas e eu comecei a entender. O inglês eu sou fluente, mas a família dele não fala inglês. Aí eu conversava com o irmão jogava umas indiretas a respeito da esposa. Comecei a gravar algumas coisas, né? Até que um dia a minha cunhada falou para ele que a fulana de lá estava traindo ele, e eu pisquei no ar a conversa, e esse dia ele chegou em casa bêbado, caindo. Eu falei, mas o muçulmano não bebe, você não pode beber e tal. Desse dia em diante, eu comecei a gravar as conversas, comecei a prestar mais atenção nas coisas, e um dia pressionei muito esse irmão dele, e ele terminou me dizendo que ele não tinha divorciado. Bom, aí eu fui e pressionei ele, olha, então você vai embora, eu não quero mais nada com você. Não, mas eu vou separar, eu prometi para mim mesmo que não vou fazer nada de mentira para você, porque eu te amo, porque isso, porque aquele outro. E falou para mim que estava divorciado dela, que tinha conversado, que fez o divórcio, e decidi em diante não questionei mais, porque ele colocou a mão em cima do Alcorão e jurou diante de Alá que estava divorciado. Para um muçulmano fazer isso, né? Então eu acreditei realmente que ele estivesse divorciado dela. Depois disso, muitas vezes, ele passava muito tempo conversando com pessoas na internet, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. E eu, além de ocupada com a minha vida profissional, eu era ocupada com a minha mãe, que eu tinha perdido meu pai fazia algum tempo já, e a minha mãe é muito idosa. E a minha mãe acabou indo morar na minha casa. Ela fica um pouco com cada um da família. Se não for, né, muito doloroso para você, o que ele fez de fato com a sua mãe? Foi assim, eu estava operada, eu passei por uma cirurgia muito séria. Eu estava com problemas de câncer no estômago. E eu fiz a retirada de mais da metade do meu estômago e um pedaço do fígado. E logo no pós-cirúrgico, quando eu voltei para casa, ele estava conversando com essa mulher, deitado na minha cama, do meu lado, e eu expulsei e falei, olha, some daqui, vá conversar com essa pessoa em outro lugar, eu não quero ver você conversando com ela perto de mim. Você falou que está divorciado, por que está tanto tempo assim batendo papo? E ficava namorando, sabe? Aquele nhenhenhé de namoro. A gente não é tonto, né? E eu levantei e fui para a cozinha. E quando eu levantei e fui para a cozinha, eu fui resmungando. E eu devo ter falado alguma coisa que ele entendeu de uma forma ofensiva, e eu acredito que até possa ter sido mesmo ofensivo, porque eu estava muito nervosa. E ele veio para me dar um soco no estômago. O estômago que estava operado. E a minha mãe entrou no meio para me defender, e ele pegou minha mãe pela garganta. E a minha mãe ficou com o pescoço todo preto. Minha mãe foi embora da minha casa nesse dia. Eu vi a minha mãe chorando e me falando que meu pai nunca encostou um dedo nela. Você me fez chorar.
E, e eu fiquei assim, era o homem que eu amava que estava ali fazendo aquilo. Nesse dia eu fui à delegacia da mulher, chamei a polícia, fiz a denúncia. E entre essas e outras tem aí 3 boletins de ocorrência que eu fiz. E acabava perdoando, porque pedia perdão, pedia isso e voltava para casa. Muitas vezes eu ia atrás dele, fraca, e acabava falando, pedindo desculpa por erros que nem eram meus para poder manter o meu casamento. E foi uma coisa assim que me deixou muito para baixo. Eu entrei em depressão e nessa época que eu entrei em depressão, ele se envolveu com um garoto homossexual e ele faz faculdade aqui na cidade, né? E essa pessoa com quem ele se envolveu, suponho eu que seja da faculdade, porque eu não descobri quem era a pessoa, não descobri. Mas aconteceu um episódio que eu vou falar, eu tinha falado para você que eu não ia falar, mas eu vou comentar, porque eu acho que as meninas têm que saber, as mulheres têm que saber. O meu marido chegou na sala da casa e me disse: por favor, você precisa me socorrer. Eu falei: mas socorrer o quê? Ah, eu fiz uma coisa muito errada. Mas o que você fez? Ah, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu não posso falar. E eu olhei para ele e ele estava branco como um pano. E eu achei que no momento ele tivesse se envolvido com outra mulher e essa mulher estivesse grávida. Foi o que primeiro passou na minha cabeça. Você matou alguém? A única coisa para ele estar daquele jeito. Aí ele falou que ele acabou introduzindo um elemento estranho no ânus, né? E que não tinha como tirar, e que tinha feito um monte de coisas, tentativas, e se cortou todo por dentro. Nossa! Colocou colher, colocou mangueira, colocou um monte de coisa e tentou tirar de todas as formas e não conseguiu. E é só aí ele veio me pedir ajuda quando já estava com o começo de hemorragia. Ainda bem que você não vai mostrar meu rosto, é vergonhoso. Algumas amigas sabem dessa história. Tem o prontuário médico, não é brincadeira disso. Eu tive que levá-lo para o hospital, ele ficou internado de um dia para o outro, na outra manhã foi retirado cirurgicamente o objeto que ele introduziu no ânus. Então, desse momento em diante, eu me neguei a ele. Pressionei muito ele que eu ia terminar o nosso casamento, que eu ia mandá-lo de volta para o Paquistão, porque fazia 4 meses só que ele estava aqui. E o que você acha que ele queria no Brasil, na verdade? Porque constituir uma família com você está bem óbvio, na minha opinião, que não é. O que ele queria, esse rapaz? Ele tinha a intenção de vir trabalhar no Brasil, porque ele não teve chance de estudar no país dele, ele tinha um bom emprego lá, mas ele já estava um pouco desgastado no trabalho. Depois eu acabei percebendo que eram outros motivos. A razão dele ter vindo para o Brasil foi trabalhar e fazer uma boa manutenção para a família, porque o salário que ele ganha aqui é muito maior do que o salário que ele ganharia lá. O Paquistão, por favor, né? Um país muito pobre, muito fácil de tudo, não tem nada lá. Tem lei Sharia, né? Vamos, né? Nem vou entrar no mérito. Eu tomei todas as providências que eu poderia ter tomado, eu tomei para que a embaixada não desse o visto para os filhos dele. Ele foi para o Paquistão para trazer os filhos e ele saiu daqui e imediatamente eu comuniquei à embaixada e contei toda a história e mandei toda a documentação e eles negaram o visto dos filhos e já estão investigando toda a situação dele. Ele já está com uma denúncia na Polícia Federal. O Ministério de Relações Exteriores está sabendo de tudo. Ainda eu acreditando que ele fosse realmente divorciado dela, ajudei que ele fosse para lá para visitar os filhos e a família, porque ele vivia chorando que queria ir. E essa mulher conseguiu o meu telefone através do celular dele e me mandou um monte de fotos com ele na cama. Então, né, não adianta mais falar, estou divorciado, não estou com ela, se eu estou vendo as fotos aqui, isso não existe, né? Diante de fatos, não há argumentos. Eu falei, fica aí, não volta. E ele quis voltar. Quando ele voltou,
Eu confrontei a situação, mostrei as fotos, falei, olha, a casa caiu, você não fica mais comigo, eu não quero saber mais. E ele simplesmente pegou um facão e me deu com um facão e eu pulei para trás. Esse facão cortou a minha roupa e eu pedi socorro. Aí a vizinha saiu na porta e ele correu, pegou a moto e saiu de casa. E esse dia ele só voltou à tarde para poder sair de casa porque eu fui na delegacia e tem uma medida protetiva, ele não pôde mais entrar na minha casa. É o seguinte, por que você deixou ele voltar, Mariana? Eu deixei ele voltar porque se ele ficasse no Paquistão eu não teria como tomar nenhum tipo de medida contra ele. É somente ele estando no Brasil que eu podia tomar algum tipo de medida. E eu não sou uma mulher burra, sabe? Se ele estivesse no Paquistão, ele estaria protegido pela Sharia, ele poderia fazer o que ele quisesse, eu continuaria sendo a idiota que passou de trouxa dele e que continuaria sendo a mulher julgada por não ter feito nada. Então eu quis tomar uma atitude, porque se ele está no Brasil, eu tenho como ter a proteção da minha lei. Ele falava que mulher brasileira nenhuma presta, que mulher brasileira é toda prostituta, que mulher brasileira tem que ser usada mesmo porque a lei brasileira para eles não fazem nada, e agora ele vai ter que sofrer as consequências disso. Mesmo depois de já ter cometido o erro de aceitar a situação como eu cometi o erro, eu não vou falar que o erro foi só dele, eu também errei de ter aceitado essa situação durante muito tempo. Eu também errei. As meninas têm que saber que a gente tem direitos e que a gente tem que fazer valer esses direitos. Hoje você está separada dele, está divorciada? O divórcio está correndo legalmente. Eu fui, a semana passada, conversar com a advogada. Eu contestei o divórcio, eu vou assinar o divórcio, logicamente eu vou assinar, mas ele colocou um monte de mentiras no divórcio, então eu faço questão de contestar esse divórcio. Logicamente eu não quero ficar casada com ele. A pessoa com quem ele está atualmente, porque depois de mim ele já passou por mais 3 aqui, isso faz 1 mês e meio. Mariana, ele vai passar, ele quer o visto de permanência no Brasil. Ele quer trazer, ele quer, então tá querendo juntar esse através do casamento, Deus sabe como, pelo que eu via pelo casamento, porque eu tô vendo que você é uma pessoa de posses, através do casamento ele tá querendo mandar isso. Outro dia, foi mês passado, eu tive um caso desse aqui, ela arrependeu no final, ela não quis falar. Sírio, exatamente a mesma coisa do seu caso. O Sírio, só que ela é bem mais jovem que você, bem mais jovem que eu, uma moça de 20 anos, ela mandando dinheiro para a família do rapaz, para a mãe, aqui para a Síria, ela de posses, o pai tem uma indústria, manda-se, mamãe, vamos trazer mamãe da Síria, mamãe da Síria. Quem chegou foi mulher com 4 filhos, bem parecido. O que acontece? Ele colocou, vamos supor que ela é de Santos, a colocou em Cubatão, é bem próximo. Ela fica sabendo que a esposa do Sírio, do marido dela, está morando em Cubatão com 4 filhos. E olha que ele conseguiu manter a família dele lá por meses e meses e meses. Aí ela o confrontou, falou, meu amor, meu marido, o que é isso? Esposa e filhos aqui. A melhor coisa foi a resposta dele. Muito obrigada pela ajuda, por tudo. Eu realmente precisava do visto e do dinheiro. Agora eu feliz. Eu com esposo, eu com filhos, eu muito feliz. Obrigado. Tchau. É questão de você pegar e, sabe, olhar para a cara da pessoa e falar, olha, que Allah te deu o que você merece, porque a única coisa que eles têm medo é do dia do julgamento, né? Como o caso da Síria, da jovem síria, que tem posses também, como você parece que tem também, e tem uma educação, eu queria perguntar o seguinte, o que me leva você a pegar esse embuste lá do Paquistão e trazer para dentro da sua casa? Isso é uma pergunta muito, muito objetiva e eu vou tratar de responder objetivamente. A gente, quando está carente, não tem que se enfiar em nenhum relacionamento. A resposta é essa, tá? Adorei. A resposta prática é essa. Eu era viúva. A minha filha se casou, a minha filha teve a família dela e eu resolvi me casar. Eu havia saído de um relacionamento, de um namoro com uma outra pessoa, não deu certo. Um amor cura o outro, você vai se relacionando, você vai abrindo a tua cabeça para outras pessoas.
E foi nisso que deu. Quando você vê que você já se apaixonou pela pessoa, você não se apaixona pela pessoa em si, você se apaixona pela imagem que você cria da pessoa. Pela ilusão que você Exatamente. cria daquela pessoa. Exatamente. É porque eles sabem muito bem te falar aquilo que você quer ouvir. Então, a pessoa fala para você aquilo certinho que vai te ajustar à medida dele. Ele sempre foi um cara muito trabalhador. Isso também eu tenho que falar, porque para ser um muçulmano honesto, eu tenho que falar. Trabalhou muito mesmo, é muito responsável com o trabalho, com os estudos, mas o trabalho é para mandar dinheiro para a família e não para assumir responsabilidades aqui. Então, o fato dele ser uma pessoa responsável, trabalhador, fez com que eu me apegasse muito a ele, porque eu achava que ele estava fazendo o melhor de si naquele momento. Uhum. Eu admirava o fato dele conseguir estudar, apesar de não saber o idioma no começo. Cresceu a minha admiração por ele na convivência, até o momento que eu descobri a mentira. Se eu não tivesse descoberto a mentira, certamente eu estaria enganada com ele ali ainda. Que aquele homem trabalhador e honesto, ele estava, na verdade, juntando dinheirinho para trazer a família para o Brasil. Trazer a família para cá. Aí comprou terreno lá e um monte de coisa, você entendeu? E depois que ele veio para cá, na volta do Paquistão, era um tal de ficar com essa mulher manhã, tarde e noite no telefone. Manhã, tarde e noite. E conversando com outras mulheres na internet, porque até para amiga minha ele mandou algumas coisas, elas fizeram print e me enviaram. E uma sangria desatada, né? Quando ele fez o que ele fez, que foi parar no hospital, né? Eu levei para um psiquiatra para fazer tratamento psicológico. Eu achei que a pessoa tinha algum problema. Eu ainda tentei arrumar a situação. E ao arrumar a situação dele, eu ganhei a bronca dos meus irmãos, da minha mãe, das minhas cunhadas, porque ficaram todos contra mim. Claro. Né? E essa situação não resistiu muito tempo, porque ele aprontou de novo e ele foi fazendo. E hoje em dia ele passa perto de mim com a moto que eu dei para ele. Claro. Né? E faz sinalzinho com a mão que vai me matar, que vai atirar em mim, esse tipo de coisa. Eu fiz quimioterapia, eu tinha cabelo na cintura, cortei meu cabelo, estava longo, bem longo meu cabelo, cortei, porque caía bastante. Graças a Deus, alhamdulillah, eu estou muito bem de saúde. Eu emagreci 47 quilos. E ainda assim tá linda aqui em câmera. Eu tô vendo uma mulher muito machucada. Eu acho que eu tô tão tocada por isso aqui, porque eu tô vendo uma pessoa, ela tá linda, tá, gente? Não vou descrever, mas pensa numa atriz da Globo. Ela é muito bonita. Mas eu vejo a dor nos olhos dela. Só quem passa sabe. Ele foi chamado na Polícia Federal para prestar depoimento e o delegado da Polícia Federal tomou realmente as medidas cabíveis. Eu estou com a documentação que foi o Ministério do Exterior e tal. E a minha advogada entrou em contato com a embaixada e eles disseram que já estão sabendo da situação dele lá e que está sendo investigado. Isso significa o quê? Que se ele for para o Paquistão, provavelmente ele seja preso. E aqui no Brasil também provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Ele não entra. No mínimo que vai acontecer, ele não entrar, porque aconteceu isso com um turco, de um caso outro dia, de uma outra vítima minha. Ela deu denúncia à Polícia Federal e eles não deixaram o turco entrar. Tá? Eles não entram mais. Se ele foi embora, não sei se... O Brasil não é um país sério, né? Vocês vão me desculpar, né? Não é porque eu tô fora, não. Aí eu já achava que não era. Não é um país sério, que leva as coisas a sério. Igual eu falei pro meu marido que é inglês, eu contei mais ou menos o seu caso, que ele sempre me acompanha, ele me dá muito suporte psicológico, que não é fácil fazer isso aqui. Vocês estão vendo que eu desmoronei, né? Comecei a chorar. Então eu divido muita coisa. Não é fácil. Então eu divido muita coisa com ele. Aí ele me falou, no seu caso, o seguinte: por que a polícia já não deportou esse cidadão, né? Porque a denúncia que eu fiz na Polícia Federal foi por bigamia. É a única denúncia que a Polícia Federal aceita. Se ele não fosse bígamo, né? O Brasil é um país maravilhoso, sabe? Mas, infelizmente, todas as leis têm uma trampa, né? E no caso dos estrangeiros, eles têm muita
muita proteção pelo fato que o país que aceita um estrangeiro em seu território, ele está obrigado a dar proteção para esse cidadão. Então eu acho que essas leis prejudicam um pouco a cidadã ou o cidadão brasileiro que se vê prejudicado por um estrangeiro. O Brasil, porque aqui não é assim não. O Brasil é alcoviteiro de gringo. E isso aí dá nessas coisas aí. Porque aqui não é não. Eles protegem os deles primeiro. Mas é o correto, né? O cidadão brasileiro teria que ser prioridade, né? Pois é, não é? Eu vou falar para você uma coisa. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. Algumas mulheres, depois da minha separação dele, separação física, porque o divórcio ainda não foi assinado, né? Me escreveram me xingando, falando que era mentira tudo que eu falava dele, que ele estava reclamando com elas, porque ele estava, você imagina, ele está tentando conquistar o outro para se encostar nela, para poder ficar aqui, você entendeu? Porque eu tenho lá gravadinho que ele falou, olha, se ela largar de mim, eu arrumo outra para ficar aqui, para conseguir documento para as crianças. Então, elas escrevem para mim, mandam mensagens ofendendo, e elas não sabem o que a gente passa nessa situação. Então eu só peço que tenha um pouquinho de bom senso, porque se você está gostando dele, ótimo, faça bom proveito, comida que é muito disputada, a gente deixa para quem está com fome, né? Você sabe como que é a situação. Porém, quando chegar o momento que ele aprontar, não venha falar para mim, olha, você tinha razão, porque aí eu vou soltar os cachorros mesmo, desculpa falar nesse tom, né? Mas é muito chato você ficar recebendo mensagem de mulheres interessadas no teu ex-marido. Você aguenta tudo, você pede desculpa de coisas que você não fez, você se humilha. A humilhação é muito... Sabe, a dor física não é tanto como a dor emocional. Juro pra você que a dor física não é tanto como a dor emocional. Porque você levar um tapa na cara, você se sobrepõe. Você estragar a tua vida. Eu, na época que eu me casei com ele, eu não estava doente ainda, né? Isso tudo vem das dificuldades que você vive, das tristezas. Dentro da minha profissão, eu sei que uma vida de tristeza traz doenças. Eu vejo em você muita dor. Eu vi suas cirurgias, eu vejo ele te agredindo, eu vejo a agressão dele na sua mãe. Eu vejo isso tudo. Gente, perdão, tá? Eu desmoronei. Tem dia que dá, tem dia que não dá, né? Até então eu sempre me mantive bem, né, bem soldada aqui, mas hoje eu não consegui, eu desmoronei, porque eu tô vendo o que vocês não estão vendo. Muito. É isso que eu acho que é isso que pegou. Eu tô vendo essa fortaleza em pessoa, é isso que eu tô vendo. Essa pessoa tão forte, tão put together, tão bem aparentada, é uma tristeza profunda, bem no fundo dos olhos. Tá linda assim, precisa ficar calma. E como eu perdi completamente a confiança, eu temo pela minha integridade física realmente. Eu tenho já guarda noturno, né? Eu moro num residencial, então esse guarda noturno me acompanha até a porta da minha casa, espera eu entrar, eu pago para uma pessoa me acompanhar. E tenho 24 horas de segurança também. Perfeito. Eu saio de casa acompanhada, à noite principalmente, se eu saio à noite, eu saio acompanhada, eu não saio sozinha não. De um segurança, né? A pessoa que faz segurança aqui no residencial. Ótimo, graças a Deus. Mariana, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente antes da gente fechar? Eu queria te agradecer muito a oportunidade de falar, porque eu não estou falando por mim somente. Obviamente eu estou falando por mim, estou desabafando. Agradeço muito a tua sensibilidade, você chorou comigo. Agradeço por você abrir o teu canal para eu poder expor essa situação. Eu queria dizer que eu não desejo que ninguém passe essa situação que eu passei. E vou falar no presente, eu quero que as mulheres se amem. Porque o que faltou para eu deixar de viver mais prontamente essa situação
foi um pouco de amor próprio. Eu amei mais a pessoa do que eu amava a mim mesmo. Né? Eu amava estar casado. Então, quando você descobre algumas coisas, corte. Não fique esperando descobrir mais sérios, coisas mais graves para você cortar a relação. Porque eles estão acostumados a bater, estão acostumados a dar um tapa na cara e que a mulher abaixa a cabeça. Sabe? Eu demorei muito. E por isso eu sofri muito. Se eu tivesse cortado logo no início, quando eu descobri a mentira, antes dele colocar a mão em cima do Alcorão, não teria vivido toda essa situação. Para as mulheres que abram os olhos e que o príncipe encantado não existe, tá? Não que eu tenha acreditado no príncipe encantado, mas eu acreditei no amor. E o primeiro amor da gente tem que ser a gente mesmo. Eu acho que a lucidez que você recontou isso aí, e não é fácil de você admitir um erro, você admitir o que você falou, muito legal, tá? Eu espero que as pessoas tenham absorvido cada palavra, tá? Como se fosse um passo para você recuperar a tua dignidade, é você aceitar que você está cometendo um erro. Porque não tem problema para ser resolvido se não existe um problema. Exatamente. Não existe, se não existe solução, deixaria de ser problema, né? Porque todo problema tem uma solução. Graças a Deus. É isso aí. Então, pessoal, eu queria aqui agradecer a Mariana e convidá-las, né, a participar do canal com a sua história também. Se você também é uma brasileira no Oriente Médio ou tem um relacionamento com uma pessoa do Oriente Médio, pode me escrever também. Não necessariamente um caso que seja tão pesado, tão triste como esse ou como o anterior, mas você pode sim, se você for uma vítima, vir desabafar. Até o próximo vídeo, redes sociais sempre aqui embaixo, esperando também, se você não escreveu ainda, a sua história. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Tchau, Mariana. Tchau, salam aleikum.